Olá pessoal, em nossa quinta videoaula nós vamos continuar praticando a estrutura de seleção if-else e funções matemáticas do C++. Para isso nós vamos desenvolver um programa que recebe duas coordenadas de dois pontos num plano cartesiano e a partir disso é feita uma análise e informado ao usuário se esses pontos estão no mesmo quadrante ou não e se algum desses pontos está sobre o eixo. Após isso ser feito, deverá ser informado para o usuário também qual que é a distância entre esses pontos informados. Então, para isso, vamos dar uma olhada nesses slides para entender melhor o problema. Nesse slide, vocês podem ver o plano cartesiano com seus eixos x e y e a numeração de quadrantes, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4. Vamos supor que o usuário tivesse informado o ponto com a coordenada x1 e a coordenada y1, o ponto estaria mais ou menos nesse ponto onde eu estou mostrando com o cursor do mouse. E além desse ponto, ele também estaria informando um com a coordenada x3 e y3. O ponto estaria mais ou menos nesse ponto que eu estou mostrando no mouse. Na execução do nosso programa, se esses dois pontos tivessem sido informados, seria retornado para o usuário a informação de que os dois pertencem ao mesmo quadrante, no caso o quadrante 1, e além disso estaria sendo calculada a distância entre eles e informado para o usuário. Como que eu calculo a distância entre pontos? A partir dessa fórmula. Essa fórmula ela prevê que a distância entre os pontos A e B é igual à raiz quadrada da subtração de x2 menos x1 elevado ao quadrado somado à subtração de y2 menos y1 também elevado ao quadrado, onde ponto A é composto pelos pontos x1 e y1 pertencentes ao grupo dos números reais e B é composto de x2 e y2 também pertencente ao grupo dos números reais. Na execução do nosso programa, irá acontecer algo semelhante a essa tela 1 que eu estou demonstrando para vocês. Será requisitado para o usuário entrar com as coordenadas de um ponto A, no caso aqui foi informado coordenada x 9 e y 8, e as coordenadas do ponto B também são requisitadas. No caso aqui foi entrado com 1.6 para a coordenada x do ponto B e 5.8 para a coordenada y do ponto B. A partir disso é feita uma análise a partir de códigos que a gente vai ver a seguir e é informado para o usuário se pertence ao mesmo quadrante ou não. Nesse exemplo demonstrado, os pontos A e B pertencem ao mesmo quadrante, porque ambos x e y são positivos. Então, no caso, eles estariam pertencendo, inclusive, ao quadrante 1. Então, é informado para o usuário uma saída semelhante a essa. Após isso, é feito um cálculo utilizando a fórmula demonstrada anteriormente para a distância entre esses pontos. E, ao final, é informado para o usuário a distância entre esses pontos, como vocês podem ver aqui. Nessa tela 2, eu dei um exemplo onde um dos pontos está presente sobre o eixo. Como que isso aconteceu? Quando foi requisitado as coordenadas do ponto A, foi informado menos 5 e 0. Observe, então, o ponto A ele contém o y sob o 0. Então, pelo menos um dos pontos está sobre o eixo. Isso deve ser informado para o usuário. Então, reparem que na saída do nosso programa, só é informado para o usuário que os pontos estão no mesmo eixo ou não, caso nenhum desses pontos estejam sobre o eixo. A distância sempre será mostrada. Então, vamos ao código para ficar mais fácil de explicar isso. Aqui eu tenho meus comentários obrigatórios, iniciais, nome, matrícula.
incluí as bibliotecas que serão utilizadas para a execução desse programa e comecei a programação do mesmo. Aqui eu declarei 5 variáveis do tipo float, ou seja, do tipo real. Quais são essas variáveis? As variáveis x1, que vai armazenar a coordenada x do primeiro ponto informado, a variável y1, que vai armazenar o eixo y do primeiro ponto informado, e x2 e y2 que vão estar armazenando as respectivas coordenadas também do segundo ponto informado. Além disso, eu tenho uma variável distância que vai estar armazenando o valor informado a partir da execução daquela fórmula que calcula a distância entre os pontos que eu mostrei anteriormente. Essas variáveis todas são do tipo float, porque tanto as coordenadas dos pontos quanto a distância entre eles podem ser números reais, logo variáveis do tipo float. Além disso, eu vou precisar de mais 2 variáveis do tipo int, que vão estar armazenando em qual quadrante está os respectivos pontos que eu informei. Certo, então eu fiz a inicialização dessas variáveis, começando em 0, para evitar problemas de inconsistência futuramente. Então eu começo requisitando para o meu usuário para ele entrar com as coordenadas do ponto A. Isso é feito a partir desse CIN. Reparem que aqui eu fiz um CIN pedindo 2 variáveis de uma vez só. Na hora que eu for executar o software, vocês vão visualizar isso melhor, mas inicialmente o que eu posso falar para vocês é que quando a gente faz um CIN com mais de uma variável, é requisitado um espaço entre a digitação de um valor e outro. A gente vai ver a seguir. Após isso, é requisitado para o usuário as coordenadas do ponto B. E é feito o CIN para x2 e y2. A partir disso, eu vou começar a descobrir em qual quadrante está cada um desses pontos. Inicialmente, qual quadrante que está o ponto A. O primeiro teste que é feito, testa se o x1 é maior do que 0 e o y1 é maior do que 0. Ou seja, ele testa se tanto x1 quanto y1 são positivos. Se isso for verdade, o quadrante A, o quadrante 1, a variável quadrante 1, que é referente ao ponto A, vai receber 1. Ou seja, porque vai estar informando, sendo x1 e y1 positivos, que esse ponto está no quadrante 1. Isso a gente pode ver a partir da imagem inicial. Se tanto x quanto y forem positivos, a gente está no quadrante 1. Se não, caso essa condição não for atendida, ele vai entrar no nosso else e vai fazer um novo teste. Vai testar se o x1 é menor do que 0 e o y1 maior do que 0. Ou seja, ele quer saber se o x1 é negativo e o y1 é positivo. Caso isso seja atendido, o quadrante do ponto A será o quadrante 2. Voltando aqui, quadrante 2, x negativo, y positivo, quadrante 2. Caso essa condição também não seja atendida, a gente vai entrar nesse outro else. Ou seja, se isso for atendido, entro aqui. Se não, eu vou realizar esse novo teste lógico, que aqui eu verifico se o x1 é menor do que 0 e o y1 também menor do que 0. Ou seja, ele vai testar se tanto x1 quanto y1 são negativos. Caso isso seja atendido, o ponto A estaria presente no quadrante 3, como a gente pode ver aqui na imagem. X negativo, y negativo, quadrante 3. Se não, se essa condição não for atendida, eu vou entrar nesse meu outro else e vou fazer um novo teste lógico, querendo saber se o x1 é maior do que 0 e o y1 é menor do que 0. Ou seja, eu testo se o x1
é positivo e o y1 negativo. Se isso for atendido, eu sei que o meu ponto está presente no quadrante 4. Voltando aqui, x positivo, y negativo, quadrante 4. Então, pessoal, após a execução de todos esses testes aqui, eu já sei em qual quadrante o meu ponto A está contido. Logo, após a execução dessa estrutura, é realizado os mesmos testes aqui embaixo, porém, ao invés de testar x1 e y1, é testado x2 e y2, utilizando a mesma lógica, para, ao final de todo esse código selecionado, eu ter na minha variável agora quadrante 2, a informação de em qual quadrante está presente o meu ponto B. Então, ao final dessa parte de código e dessa parte de código, eu tenho a minha variável quadrante 1 contendo em qual quadrante está o ponto A e a minha variável quadrante 2 contendo em qual quadrante está o meu ponto B.